Sejam todos e todas muito bem-vindas. Esse é o encontro do Movimento de Conexão, desenvolvido pela Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. A proposta desse encontro é trazer para os advogados e para quem sentiu o chamado uma forma de buscar ferramentas e exercícios para sustentar emocionalmente tanto um bem-estar físico quanto emocional nessa fase que nós estamos vivenciando. E aí, gentilmente, vários colegas, conhecidos e não conhecidos pessoalmente, aceitaram o convite. E hoje o Julian vai conversar conosco. O Julian, entre muitas coisas que ele faz, ele é advogado sistêmico, terapeuta, ele trabalha com PNL, trabalha com facilitador de constelação familiar e atualmente ele é o presidente da Comissão de Direito Sistêmico lá de Jundiaí. Então, Julian, estou muito grata, muito feliz de você ter aceito o convite, de trazer possibilidades para nós aqui enquanto advogados e outros, né, que também vão depois assistir o nosso encontro e possam se beneficiar com isso também. A palavra é sua. Muito obrigado, Roberto. Boa noite a todos e todas. E aos colegas que vão acabar assistindo pela gravação futuramente. Todos são bem-vindos, os ausentes e os presentes. Né? Na presença de cada um também eu saldo os seus familiares, o seu pai, a sua mãe e todos aqueles que vieram antes de nós. E agradeço pela oportunidade, pelo convite em poder compartilhar um assunto que para mim foi e é um divisor de águas e também que me trouxe um novo olhar e uma nova função para a minha profissão como advogado em si. Né? O direito sistêmico, para mim, ele veio num momento muito crucial, que eu estava com um olhar para o direito e percebi que aquele direito já não atendia mais as minhas necessidades. Aquilo que eu buscava, além de forma profissional, mas também pessoal. Eu nunca fui adepto de um direito mais conflitivo, que a gente aprende na faculdade que um bom advogado é aquele que tem pelo menos aí os seus 1000 processos. Então isso é um tema assim muito batido em todo o curso de direito, que um advogado, para ter sucesso, tem que ter muitos processos. E eu comecei a perceber que na verdade era algo além disso. O advogado ele tem que atuar na busca de resolução de conflito. E o processo às vezes ele é necessário, mas ele não é o único caminho. E a gente tem a forma, por exemplo, extrajudicial, contenciosa, preventiva, que pode ser feita uma atuação mais humanizada. Então, quando eu conheci as constelações familiares, e eu brinco com a maioria falando que a gente foi mordidinho pelo mosquito da constelação, eu passei a perceber que tinha aí um viés, principalmente trabalhando com a área de direito de família e sucessão, o quanto isso poderia agregar no olhar além, de forma pontual aquele caso e também nos seus desdobramentos daquelas nuances ali que se apresentam. Então, aí conhecendo o direito sistêmico mais a fundo, fazendo formação em constelação, depois iniciando lá na Hellinger, comecei a perceber de como trazer isso para os meus clientes. Em alguns momentos, eu acredito que a gente acaba tendo essa postura sistêmica que é muito bela e muito profunda, na parte de acolhimento com o cliente, né? De atender aquilo que o cliente traz e acolher aquela dor. Então, a partir do momento que tem um conflito, esse conflito ele une as partes. Enquanto tem um conflito, tem união. As partes possuem um vínculo e dentro desse vínculo existe a necessidade de que eles estejam juntos enquanto aquele vínculo, aquele problema em si, aquele conflito acaba não sendo resolvido. Então, diante de uma dinâmica de casal, né, muitos casais eu percebi que na hora de um divórcio, quando eles têm filhos, eles acabam não percebendo a existência das vontades daquela criança. Então, o casal, eles ficam ali de frente, um atacando o outro, e a criança, o filho, ele acaba sendo marginalizado, esquecido. E daí entra um olhar até do psicossomático, das possibilidades que o Pichon traz em dinâmicas de grupo, do bode expiatório. Então, o bode expiatório ele surge no grupo justamente para mostrar qual é o sintoma daquele grupo. E o bode expiatório, trazendo o olhar do direito sistêmico além para a família, também presente nas empresas.
Quantas vezes a gente se depara numa questão trabalhista que tem um funcionário que ele é o sintoma de um departamento, de uma área ali da empresa, que ele está descontente, que normalmente ele é aquele que taca as coisas no ventilador, e ele reclama das coisas que acontecem, das posturas inadequadas. E muitas das vezes, quase que na maioria, esse funcionário ele é desligado, porque ele causa um certo desconforto. E por um outro lado, esse funcionário deveria ser valorizado, porque ele está ali como um especialista, digamos assim, identificando um problema e sendo bode expiatório como um sintoma. Né? Então, algumas empresas acabam marginalizando e demitindo esse funcionário. E quando a gente tem um quadro desse dentro da família, normalmente entre o casal, a criança, o que ela faz? Ela adoece. Aí vem a ideia da saúde sistêmica, né? Que a saúde sistêmica traz o olhar de que a doença vem a favor da vida. Por que a doença vem a favor da vida? Porque ela vem justamente mostrar um ponto que esse ponto precisa ser visto e esse ponto precisa ser percebido. Então, a doença, na realidade, ela não é a nossa inimiga. A doença, ela é a nossa amiga, porque ela nos dá a possibilidade de mostrar algo que precisa ser resolvido, alguém que precisa ser incluído, algum fato que precisa ser honrado. E quando isso acontece dentro de um casal, que a família, que o casal em si está litigando e aquela criança adoece, a criança ela adoece por amor. Aquele amor cego, aquele amor do pensamento mágico infantil que busca salvar os pais. Né? Então, toda criança ela tem a ideia de querer ter os pais juntos. Então, a criança ela adoece, daí neste momento que ela adoece, pensa num cenário, tem um casal dentro da residência e eles estão brigando. E a criança está ali fazendo uma arte e ela tropeça e cai de cara ao chão. O casal, normalmente, né, um posicionamento funcional da família seria parar do que está fazendo para atender aquela criança que acabou de cair ao chão. Então, a doença, na criança, ela vem latente e a criança, em muitos momentos, adoece para que o casal pare de se olhar brigando, volte a olhar para a criança, que a criança é um ponto em comum e que veio dessa união. E daí, quando a criança faz esse movimento de adoecer pelo casal, o casal para de brigar e dá atenção para a criança. E daí, depois de um tempo, pode ser que a criança melhore e então o casal tem disponibilidade e liberdade para poder voltar a se atacar. E quando o casal ele não faz esse movimento de ter uma inteligência emocional, um ponto de conseguir conversar e trazer tudo ali a pratos limpos e manter um relacionamento saudável, igual quando eles iniciaram o relacionamento, a tendência é sempre que haja uma demanda através de conflito. Por quê? Vamos pensar num caso tradicional. Tem o homem e a mulher, normalmente a mulher fica com a guarda, o homem paga os alimentos relacionados a essa criança para a mãe. A gente já tem um desequilíbrio aí na questão postulatória. Diante das ordens do amor do Bert Hellinger, quem peticiona é o filho representado pela mãe. Então, o filho ele está pedindo alimentos ao pai. No meu ver, o correto seria o quê? A capacidade postulatória, quem tem a guarda. Então, a mãe processando o pai pedindo alimento para os filhos. E não os filhos entrando representados pela mãe. Porque, no meu ver, causa um desequilíbrio quanto às ordens do amor do Bert. Então, isso seria uma necessidade de uma mudança no ordenamento jurídico, na questão legislativa, que colocasse uma possibilidade, por exemplo, no Código Civil, de processo civil, que quem tem a capacidade legítima de entrar com a ação seja aquele que tem a guarda, e não aquele a quem os alimentos é devido. Até porque a mãe responsável na guarda, ela que tem responsabilidade sobre a criança, e ela que gere o dinheiro, né, e administra. Enfim, e dentro dessa dinâmica do casal, o conflito ele vem, às vezes, como uma busca também de ter contato. Porque se a gente tem o homem ali que está pagando a pensão em dia, e a mãe está entregando a criança no horário combinado, limpa, organizada, trazendo esse conceito. Por qual motivo esse casal iria conversar? Se está tudo fluindo muito bem. Então, às vezes, o homem, de uma forma inconsciente, quer ter o contato com a mulher, ele atrasa a pensão, para que ela ligue para ele e solte os cachorros em cima dele. É uma forma agressiva, mas às vezes, em alguns casos, as pessoas elas só conhecem essa forma agressiva de conversar.
Se a gente pega, por exemplo, uma criança que veio de um lar abusivo e depois ela é acolhida numa casa de acolhimento de criança e adolescente para encaminhar para adoção. Muitas dessas crianças, quando elas chegam a esses abrigos, essas casas institucionais de acolhimento, elas chegam com esse comportamento agressivo, porque a forma como elas compreendem o que é o carinho, porque aquilo que elas tinham com a mãe e com o pai foi através da violência, ou dos tutores, da família que cuidava. Ela não teve acesso a uma forma de carinho que a gente vê como saudável e calma, de acalento. Ela vem com violência. Então, às vezes, dentro de uma questão de herança transgeracional, de busca pela repetição de comportamento, esses casais eles reproduzem a forma de relacionamento, até mesmo pela boa e má consciência, daquilo que eles tiveram em casa. A psicanálise trata muito disso, a respeito dessa reprodução, desse tipo de amor que foi percebido. E um ponto interessante disso, no sentido de reprodução, a criança, quando ela percebe essa dinâmica entre o pai e a mãe, pode ser que na fase adulta ela passe a reproduzir essa percepção. Então, a forma como ela viu os seus dois super-heróis ali, né, o pai e a mãe, resolvendo esse relacionamento, que deu início a ela, né, que deu resultado a ela começa também a reproduzir isso nos seus relacionamentos, não só afetivos, mas também relacionamento com a própria prosperidade, com colegas, com o trabalho, com o chefe, com clientes, fornecedores. Então, aí a gente entra num perfil de uma pessoa que ela dá fim a relacionamento sempre de formas agressivas. Ela não sabe lidar com a perda, ela não consegue ter essa ruptura. E o casal, né, trazendo um olhar assim, mais com base na psicanálise, por exemplo, o casal, quando eles buscam e eles rompem esse relacionamento, existe um momento ali que eles vivenciam o luto do casal. Então, o que é o luto? O luto ele é uma interrupção de sequência de planejados e de sonhos e que a gente tem a percepção que a gente não vai prosperar naquilo, porque a gente é impossibilitado por causa dessa ruptura que muitas das vezes vem de uma hora para outra e nos pega de surpresa. Então, o luto, quando eu tenho, fica mais prático de percepção, quando a gente tem o luto de uma pessoa, a gente sabe que essa pessoa não vai voltar e que a gente precisa sequenciar a vida sem ela aqui presente com a gente. Então, isso é mais perceptível e mais prático de colocar no dia a dia, porque a gente sabe, por exemplo, perdi um ente querido, meu marido, meu filho, minha mãe, enfim. Eu sei que essa pessoa não volta, então eu tenho que levantar e tocar a minha vida sem essa pessoa. Então, eu tenho que fazer esse enfrentamento ao luto, e o luto ele é necessário, porque através do luto a gente reconhece alguns valores desse relacionamento e a gente também possibilita, depois que a gente caiu lá embaixo, chorou o que tinha para chorar, lida com aquela angústia, né, a angústia da falta que o Freud traz, a gente pode fazer o quê? Abrir uma janela e ter uma nova possibilidade. E essa nova possibilidade, ela é muito presente nos relacionamentos. Por quê? Quando a gente tem um relacionamento, normalmente trazendo assim uma ideia mais comum entre duas pessoas, e esse relacionamento se rompe, a gente tem que aprender a lidar como eu vou entrar na minha rotina de novo, de residência, de trabalho, de vida social, dos amigos, de planejamentos, sem essa pessoa. Então, entra também a dor de amar, né? Porque quando a gente termina um relacionamento e a gente termina odiando, ele é muito mais fácil. Porque eu odeio você, então eu sigo minha vida te odiando. Mas e reconhecer que eu te amo? E eu sou grato a você. E eu sou grato a todos os planos que nós tivemos. E sou grato a todos os planos que nós tivemos e nós não concluímos. E sou grato a tudo que veio com a nossa união, seja lá de quanto tempo foi. Seja através de um filho, seja através de uma casa, de uma empresa, seja através dos sonhos. Então, ser grato é isso, né? O João Garriga disse, não vou lembrar a frase certinho, mas o quanto a gente repugna algo e a gente odeia algo, isso fica preso na gente. Agora, se a gente tem um desafio e a gente ama esse desafio, a gente está pronto para seguir. A gente está pronto para caminhar. Então, quando a gente tem a possibilidade de amar aquele que em algum momento nos fez mal, mas que em muitos outros nos fez bem e nos possibilitou sonhar de alguma forma, a gente não tem esse vínculo que nos prende peito a peito e a gente está preparado para um novo relacionamento, mesmo que ele aconteça ou não. E dentro dessa dinâmica dos relacionamentos, quando o casal tem a possibilidade de olhar para o filho
ou para a filha e reconhecer que aquilo ali, que veio através deles, que é um ser humano, e é a soma dos dois sistemas, e eles colocam esse olhar em forma de paz, eles conseguem compreender que eles estão a serviço da vida, e a vida veio através da união, e eles podem caminhar em harmonia e ter essa inteligência de adulto para adulto, como o casal requer, de lado a lado, nenhum mais, nem outro menos, sem um buscar a mãe, sem o outro buscar o pai, e poder olhar adiante e ser grato por tudo como foi. E somente quando a gente olha para o passado e a gente é grato como foi e sem julgamento, a gente tem a possibilidade de fazer esse avanço e de caminhar para frente. Enquanto, normalmente, para os alunos do curso daqui, um exemplo que eu sempre trago é o seguinte: quando a gente está dirigindo, a gente tem um retrovisor que é uma fração desse tamanhozinho assim, a gente olha brevemente e continua para frente. Por que o retrovisor não é do tamanho do vidro e o vidro do tamanho do retrovisor? Porque a gente tem que olhar para frente. A gente olha para o passado, a gente consulta, a gente toma como referência, a gente vê o que está vindo e a gente continua. Se a gente for dirigir sempre olhando para o retrovisor, tem uma hora que vai dar bad ali. Algo vai acontecer que não tem a nossa atenção 100%. Então, o casal, eu já vi algumas vezes aqui na prática, em casos de divórcio, de colocar tudo no termo sobre cada detalhe que vai ficar na casa. Daí chegar no final, o casal brigar, porque o carnaval não tá 2 dias com um, 2 dias com o outro, tá 4 dias e no outro ano 4 dias. Sabe, coisas que a gente percebe que não são latentes de uma necessidade, que às vezes em alguns divórcios tem advogado que nem coloca, eu já coloco manual no divórcio, que é para evitar chances assim de conflito, mas que a gente percebe que justamente vem para não abrir mão ainda do divórcio, né, dessa união. Só que enquanto as partes elas não fazem um movimento externo, eu digo externo do meu escritório, para fazer uma sessões de terapia, de buscar ajuda, de buscar apoio, autoconhecimento, para que elas consigam ter elementos e instrumentos para conversar, elas vão estar sendo persistentes no conflito para que elas mantenham o vínculo, né? Porque o conflito ele une, só que o conflito ele vem através de uma dor de amar, e a dor de amar ela é muito latente, só que em muitos momentos a gente não percebe o que realmente ali está sendo buscado e brigado dentro de um processo. E em alguns pontos às vezes é um reconhecimento de olhar para outra pessoa e falar: eu vejo você, eu vejo a sua história, eu vejo o seu caminhar comigo dentro desse relacionamento, eu vejo as coisas que nós construímos e sou grato, sou grata, eu percebo a sua dor, eu percebo o seu movimento, eu te liberto, peço que me liberte, agradeço tudo como foi. Então, trazer esse sentimento para o casal, eu vejo que ele é essencial e muito bonito, porque mostra também o quanto nós somos frágeis. Eu vejo que, por exemplo, esse quadro do Corona agora que surgiu, ele vem também para mostrar para a gente o quanto uma coisinha pequenininha que a gente não consegue perceber onde está, o quanto um tiquinho daquilo ali pode nos derrubar. O quanto o nosso ego, às vezes, ele é muito elevado e a gente acha que nós somos o centro de tudo, quando, na verdade, nós pertencemos ao todo e também nós somos frágeis, né? Então, trazer essa fragilidade que o casal também perceba entre eles, o ponto que os une, e que é o fato de ser humano e também ser vulnerável, o cuidado que eles tiveram entre eles dentro do relacionamento. E que um escolheu o outro. E dentro na postura de... Vai falar, desculpa. Oi? Não, eu ia falar, pegando um pouquinho o gancho que você está falando, Juliana, do conflito, né? E aí falando da pandemia, nesse momento, qual é o nosso conflito, né? Porque tem aqui, a gente tem uma diversidade, e aí trazendo um pouquinho das reflexões que você iniciou falando do conflito, do luto, quantos lutos nós estamos vivenciando em relação a essa pandemia? O último encontro com a deusa Samu, a gente falou um pouquinho sobre o luto, porque não é só o luto de um ente que falece, né? Igual você está falando, são das relações, mas também as nossas. Nós estamos hoje vivendo um luto coletivo, né? O luto das nossas rotinas, o luto de não poder sair livremente, do ir e vir, e isso gera um conflito. E enquanto advogado, como nós trabalhamos esse conflito, né? Que é isso, porque tem os nossos conflitos internos.
Sim. E eu vejo que é o nosso posicionamento, Roberto, essencialmente também quanto à questão das ordens da ajuda, né? A gente eu olhando para mim, para os meus relacionamentos, não só amorosos, afetivos, familiares, profissionais, mas tudo é relacionamento, né? Tudo parte da gente para fora, então é como eu me relaciono ao todo. E um movimento que eu tenho reparado é que as pessoas que vieram já de um acompanhamento terapêutico, que já fez curso de constelação, ou já fez algumas outras possibilidades terapêuticas, até mesmo com a psicologia, enfim, essas pessoas elas estão preocupadas, mas elas estão lidando com uma forma mais centradas em si. E trazendo a ideia que o Bert fala que no centro nós sentimos leveza, quando eu estou desesperado, eu estou no lugar de quem? Né? Aqui eu estou a serviço. O que acontece comigo? E isso também trazendo um reflexo para a advocacia. Às vezes, um profissional que ele se descabela muito e fica muito preocupado com os casos, ele está em qual posicionamento? Ele está no posicionamento dele, centrado nele, ou ele está como pai do cliente? Ele está olhando para o cliente como um filho. Então, se nós temos um posicionamento advogado-cliente, que a gente olha para o cliente e percebe nele um filho, um coitado, entre aspas, e que nós somos o salvador deste cliente, por mais que a gente ganhe um processo totalmente procedente, algo esse cliente vai falar mal da gente pela frente, porque nós não atendemos ele como o pai e a mãe. Então, essa questão de transferência que a psicanálise traz, que às vezes o cliente vem procurando um pai e uma mãe, quando tem um casamento perfeito, que eu digo não que seja funcional, às vezes tem um advogado também procurando um filho, e esse filho vem através de cliente. Então, essas conexões que existem entre o profissional e o cliente acontecem por um momento, né? Ele acontece por uma razão. Então, não é em vão que aquelas partes ali se atraíram. E fica sempre aquela questão de ensinamento. Vamos supor, eu trago sempre clientes que têm uma conduta X comigo. O que eu estou atraindo? No que eu estou disponível? E qual é a minha funcionalidade nisso? E o que isso tem a mostrar para mim? Porque as constelações, trazendo a ideia dos campos mórficos, do Rupert Sheldrake, para mim, é muito claro que o universo é um campo mórfico. Né? Eu até brinco falando que tem constelador que fala, vamos abrir o campo. Eu falo, gente, nem com bisturi a gente vai abrir o campo, porque ninguém abre a gravidade, ninguém abre o campo mórfico. Então, nós vivemos no campo mórfico e nós atuamos em cima dele. Né? E temos a possibilidade de trazer as constelações e esse Wi-Fi maravilhoso que existe. Mas trazendo um olhar desse, todos nós estamos conectados a um campo. Então, todos pertencemos a esse campo. Por isso que eu também acredito, assim, que quando o Bert fala que quando nós atuamos como facilitador e nós trabalhamos para um sistema, para um cliente que ele chega, e nós facilitamos esse serviço, o constelador passa a pertencer dentro daquela atuação aquele sistema ali que ele fez aquela operação, aquela cirurgia em outra dimensão, como diz a Sophie. E diante de tudo isso, tendo um olhar para as nossas relações profissionais com os nossos clientes, eles também operam algo em nós que nos modifica de alguma forma, considerando até pela psicologia fenomenológica e humanista, enfim, Gestalt, que traz que somos seres que nos moldamos com os acontecimentos. Né? E aquela ideia de que um homem, quando entra num rio, na segunda vez não é o mesmo homem, não é o mesmo rio, porque o rio ele é modificado pelo homem e o homem é modificado pelo rio. Então, uma vez que existe essa troca, como eu não sou modificado pelo meu cliente e como o meu cliente não é modificado por mim, quando ele volta para uma outra consulta, eu já não sou o mesmo advogado e ele também já não é o mesmo cliente /ser, ele já está modificado. Então, sempre que há essa troca, eu me questiono o que eu estou aprendendo. Né? E isso é com tudo. Às vezes você chega em um lugar para fazer, sei lá, uma manutenção do carro e o seu carro está atrasado 2 horas do horário que eles prometeram. O que aquilo ali quer me mostrar? Ou você chega para ir em algum lugar para ser atendido por um profissional e o profissional fala, não vou te atender. Você tem que lidar com isso. Então, olhando para algumas manifestações que estão tendo a nível Brasil,
né, das pessoas não conseguirem compreender a gravidade dessa questão do isolamento e de saírem às ruas por não acatarem as ordens quanto à questão da Organização Mundial de Saúde, enfim, a psicanálise ela trabalha com a ideia do nosso inconsciente, sendo aí o id, ego e o superego, e dentro disso traz a ideia também, por uma questão do complexo de Édipo, que a gente sofre a castração. O que é a castração? É quando vem alguém, principalmente a figura do pai, e nos coloca que nós não podemos ter algum tipo de comportamento. Que tipo de comportamento? Comportamentos que não são socialmente aceitos. E daí, quando nós internalizamos isso em nós criamos uma mecânica chamada de recalque, que é quando eu tenho esse impulso de fazer, que é o princípio do prazer, aí me vem o princípio da realidade através da castração e fala assim, epa, Julianzinho, segura aí que você não pode fazer isso em público. Dando um exemplo bem tonto. Por exemplo, criança adora enfiar o dedo no nariz. Então, a criança está fazendo aquela limpeza no salão de festa, vem a mãe ou o pai, dá aquele tapinha na mão, ou conversa, fala de alguma forma, que não pode fazer aquilo. Isso é uma castração. Tá? Um exemplo bem bobo. Quando a gente está diante do público, por exemplo, agora, ou numa palestra, no shopping, no trabalho, e te dá aquela vontade de coçar o nariz, e que todo mundo faz. A gente não faz isso em público. A gente vai buscar ir para o banheiro para fazer lá. Por quê? Nós recalcamos esse sentimento em nós a respeito dessa impossibilidade de demonstrar aquele prazer que nós gostaríamos de exercitar ali. E dentro desse olhar assim, nós temos 3 possibilidades. Ou nós seríamos neuróticos, ou perversos, então ou psicopatas, né? Então, o neurótico, ele sonha em fazer e ele sofre com aquilo. Ele não realiza, porque ele tem em si essa questão do recalque, da castração, como um limite de atuação do seu princípio do prazer relacionado à questão do princípio da realidade. Já o psicopata, ele vai olhar para aquilo ali e ele não reconhece que existe essa castração e ele simplesmente fala whatever, vou fazer o que eu quiser. Então ele mata, não demonstra sentimento, a lei não existe para ele porque ele não reconhece. Já o perverso, ele faz, ele manipula e ele goza com aquilo. Então ele reconhece que existe a lei, que existe a castração e faz esse movimento. Então, das dinâmicas familiares, pegando assim, principalmente na primeira infância, ou das angústias quanto bebê, né, que a Melanie Klein traz a respeito do seio bom e do seio mau, da mãe que acalenta como o seio bom e a mãe que deixa a criança angustiada para lidar com a falta e com o luto e com a ausência, que seria o seio mau, que a Klein traz. Tudo isso possibilita essa formação do ser dessa persona quanto aos limites do que pode e o que não pode. Então, falando a grosso modo, as pessoas que não compreendem o limite da lei, que não compreendem o isolamento, que enquanto tem profissionais de saúde morrendo, vários por estarem à frente, atuando, eles não podem parar, e outros saem à rua, fazendo um paralelo, esses que saem à rua sem funcionalidade, eles não têm em si essa questão da castração bem elaborada. Talvez tivesse aí uma mãe muito permissiva, que atendesse o filho no momento que ele quer, que faz tudo quando é necessário para o filho, para que o filho não dê tempo de fazer já está com uma mamadeira, já está com uma chupeta, troca a fralda, porque ele não sabe lidar com a ausência, com a falta. Nossa. Então, em relacionamentos assim, geram quadros ainda mais agressivos, que entra também em violência contra a mulher, um alto índice de violência contra a mulher, porque o sujeito ele olha para a mulher como um objeto pertencente a si, como a mãe era pertencente a ele e só dele. Nossa, nossa, interessante. Deixa eu só te propor uma coisa aqui que eu pensando aqui, e a gente está vivenciando isso, né? A gente percebe essa polaridade de entendimento sobre o mesmo fator, enfim. E aí você agora explicou perfeitamente, eu nem tinha conhecimento de tudo isso, muito bacana. Mas eu queria ver se a gente conseguiria propor para o grupo um exercício para, de repente, a gente trabalhar com essa questão do conflito, né? Essa questão ou do luto,
a gente já está aqui com 8h45, mas alguma coisa prática que você poderia propor para a gente, de alguma forma, como nós lidamos com o nosso conflito, como você disse, né? Eu lido primeiro com o meu conflito, para depois lidar com o dos outros, principalmente enquanto advogados. E não só como advogados, mas como seres humanos, né? O conflito todos nós temos a todo momento. O que a gente poderia, de alguma forma, propor aqui para o grupo, para a gente trabalhar um pouquinho esse conflito e ficar aí como um exercício, para casa, né? Vamos fazer uma ancoragem. Eu já escrevi aqui uma referência para a gente fazer para fazer a questão com as âncoras. Então, a sugestão para todo mundo é que vocês separem neste momento 4 folhas ou 4 almofadas, algo que dê para vocês subirem. Fácil. Ou 4 cadeiras. Eu ia te sugerir uma forma que a gente fez, a gente colocando a mão, ao invés de subir. Tá? Colocando os dedos. Divide uma folha em 4 e dá para fazer também. Tá, e coloquem número 1, 2, 3, 4, para que vocês identifiquem qual é o quê. Todo mundo entendeu? Tem fácil aí uma folha? Oi, sim. Então, uma folha aqui, a gente divide. Vou dividir para a gente poder colocar em cima da mesa. Não, agora não. Opa! Acho que a Leila acabou de entrar. Tá. Só resumindo, então, de novo. O exercício sistêmico agora, a gente vai fazer uma ancoragem e, nesse momento, é oculto. Então, eu não revelo o que é cada coisa. Pegue uma folha, reparte em 4 e corta 4 pedaços. Em cada pedaço, colocar um número de 1 a 4. Então, pedacinho 1, 2, 3 e 4. E daí, vocês vão sentir um por um e posicionar na mesa. O que eu gostaria de sugerir a vocês também, que além de colocar o número 1, 2, 3, 4, que na hora que vocês pegarem, por exemplo, vamos supor, papelzinho número 1, pego o papelzinho número 1, sinto ele e vou sentir onde eu coloco ele no meu espaço aqui da mesa, como se fosse um set terapêutico. Ok. Eu estou só dando mais orientações, porque não são todos que já tiveram contato com esse trabalho. Então, para a gente ir contextualizando. Posso falar? Pode. Quem já tiver recortado, então colocar o número 1, 2, 3, 4. Na hora que vocês posicionarem sobre a mesa, podem, por exemplo, tem um papel aqui, e daí vocês colocam, se for grande o papel, colocar a mão, ou pode ser os 2 dedos, ou um dedo, como vocês acharem mais confortável. E eu vou colocar uma música para vocês, para que vocês fiquem nesse momento ouvindo aqui. E é um exercício de uns 4, 5 minutinhos. E o que é o ideal? Que vocês, por exemplo, sigam a ordem que vocês quiserem, 1, 2, 3, 4, e que vocês sintam onde é o posicionamento de cada um e o que vocês sentem em cima de cada um. E percebam também, por exemplo, eu estou com o dedo em cima do número 1. Olhando para o número 2, o que eu sinto? Olhando para o número 3, o que eu sinto? Olhando para o número 4, o que eu sinto? E façam isso um por um, até vocês terem assim, essa percepção e tentem perceber o que é cada um e o que cada um te traz de sentimento e movimento no próprio corpo. Karina, acho que você vai perguntar. Fiz uma pergunta. A gente movimenta o papel ou a gente coloca a mão onde ele estiver? A gente pega na mão ou tá aqui eu coloco a mão aqui? Quando você estiver com os papéis na mão, coloca, por exemplo, um por vez, sentindo onde é o lugar de cada um na sua mesa. E daí, depois que você colocou todos, você sente. Se você sentir que você tem que movimentar, por exemplo, papel 1 mais perto do 4, papel 2 mais perto, fica a seu critério. Pode fazer um movimento de como você achar que ali ele é mais apropriado. É bacana falar que não existe certo ou errado, né, Juliano? É o que você sente. Se não sentir nada também a princípio, também faz parte do movimento, né?
E eu sempre falo que o sentir é o primeiro insight. O que é o primeiro insight? Os 3 primeiros segundos é aquilo que você sentiu, às vezes você sentiu medo. Aí você fala, não, mas eu não tô com medo agora. Mas é essa palavra que a gente precisa colocar, que a gente precisa se conscientizar, tá? Que não é o mental, é o, de alguma forma, é o que traz o movimento e a informação. E se vocês acharem que não vai fugir muito da atenção de vocês, isso vai ser individual, pega um papelzinho do lado e coloca 1, 2, 3, 4 e coloca o que você sentiu. Em uma palavra, por exemplo, medo. Mas medo relacionado a quê? Né? Onde eu estou sentindo medo no meu corpo? Qual a sensação mais me traz? E eu senti medo olhando para o 2, para o 3 ou para o 4. Tá? Só para, se vocês quiserem. Quem conseguir lembrar de tudo, fica a critério de cada um. Podemos começar? Eu já estou aqui. Pode. Conseguiu fazer? Abaixa isso. Conseguiram fazer? E é bem isso, é sentir, é bem essa primeira, o que vem, né? O primeiro impacto da informação. Que se a gente começa a elaborar, a gente sai da sensação, né? Ligue. O essencial é simples, né? Bom, se vocês pedir para que vocês olhem para essa dinâmica em si de como vocês posicionaram, e eu vou falar para vocês o que é o que, né, que foi ancorado. E percebam quais elementos estão mais próximos ou mais distantes, quais vocês sentem que está dando as costas, qual está olhando para fora, quem se olha dentro desses elementos que vocês colocaram nos papéis, tá? Então, no número 1, eu ancorei representando o pai de cada um. Então, ao entrar em contato com o número 1, vocês entraram em contato com essa energia trazida pelo masculino, pelo seu pai, aquele que nos apresentou o mundo e que nos deu essa força para o trabalho. Número 2, amada mamãe.
A mamãe que é a prosperidade na maior forma de ser, aquela que é o nosso primeiro amor, que no momento a gente foi um corpo só e que nos possibilitou que a gente viesse. No número 3, somos nós, cada um representando a si no número 3. Então, nós como filho, filha, nós como ser indivíduo, como um ser social e nós no nosso meio, no nosso eixo. E no número 4, nós temos um conflito. E o que esse conflito tem a dizer a você? Pode ser um conflito envolvendo que seja um aspecto familiar, algo que está aí para ser visto. Porque todos temos conflito, né? E o conflito, ele movimenta. O conflito possibilita. Né? O conflito, ele traz a ideia até da criação. Então, nós temos um conflito, nós temos a possibilidade de criar algo. Então, o conflito também é nosso amigo. Ele nos possibilita fazer um movimento. Percebam, olhando, se vocês colocaram, por exemplo, para quem já conhece o genograma, o posicionamento familiar, né? Normalmente eu trago aqui, no meu ombro direito, o meu pai, no meu ombro esquerdo, a minha mãe, cada um vindo no triângulo perfeito de 3, indo para 7, dentro dessa questão de genograma de família e vindo para cá. Então, daqui do meu pai, na melhor forma, eu tenho todo o meu sagrado masculino e aqui tenho todo o sagrado feminino que vem através deles e o quanto isso chega atrás de mim e que me possibilita ir para frente. Então, onde eu coloquei, onde eu posiciono o meu pai e a minha mãe e onde eu estou nessa dinâmica. Eu estou ao lado do meu pai, estou ao lado da minha mãe, estou atrás deles, estou à frente virado para eles, ainda que é um papel da criança que busca as moedas do Garriga, né? As moedas com o pai, ou eu estou de costas para os meus pais, olhando para a vida. E onde está o conflito? Eu posiciono o conflito ao meu lado, o conflito está posicionado entre os elementos que representam a mãe e o pai, ou entre eu e minha mãe, ou entre eu e meu pai, entre eles. Onde que o conflito está? O conflito está mais para frente, onde é o lugar da vida. O conflito está equilibrado no meio, mais para os meus ancestrais. Está bem atrás da minha mãe, que pode ter uma questão vindo através do sistema dela. Está bem atrás do meu pai, que pode ser um conflito que vem lá dos primórdios, desse braço que vem através do meu pai. Então perceba, se alguém quiser contribuir, gente, tiver alguma dúvida, alguma possível análise, fiquem à vontade. Todo mundo conseguiu fazer? Não, Cíntia? Você não sentiu nada? Tá sem som ainda, isso, tá. Não tá mudo, mas tá sem som. Não tá saindo o seu som, Cíntia. Agora tá mudo. Mas ela não tava. Você consegue tirar o seu fone? Porque eu acho que é o seu fone. Ó, ela não tá no mudo agora, mas tá sem som. Tira do computador. Agora sim. Eu acho que eu não entendi a dinâmica do exercício. Tá. Não senti nada. Talvez não, tranquilo. Não, é normal e é o primeiro contato também, né? A primeira vez que você... Eu peguei a reunião, não peguei do começo, né? Então, eu perdi ainda. Mas você vai se familiarizando. Na verdade, assim, quando a gente fala, ele traz essas possibilidades, é uma forma de, ao invés de a gente fazer com as pessoas a constelação, fazer com as âncoras, né? E é uma forma de a gente também se autoconhecer, né, Juliana? Sim. Doutora Simone conseguiu fazer? Olá, boa noite. Boa noite. Eu consegui fazer e eu ainda fico impressionada como o nosso inconsciente diz muitas coisas que acontecem com a gente e a gente nem percebe. Verdade. Eu fiquei surpresa na hora que o William começou a falar qual o significado de cada um. Eu falei, nossa, eu tô me lendo e eu nem tô sabendo.
Mas foi muito interessante. Karina? Conseguiu? Está sem som também. Agora me ouviram? Eu consegui sim. Me surpreendeu um pouco, assim, porque eu foquei muito no número 2, por exemplo, e dentre tudo que foi apresentado, o número 2, eu acho que é o meu pior desafeto na vida. E eu inconscientemente foquei no número 2. E aí eu não entendi muito isso, porque o número 2 é um desafeto para mim. E eu foquei nele, eu senti mais, não sei, eu foquei muito nesse número, e aí isso me surpreendeu um pouco, mas do restante, eu deixei todos os números juntos, eu até tentei acoplar aqui na minha mesa, que é grande, mas eu sim me senti à vontade de deixar todos juntos, 1, 2, 3 e 4. Eu senti um muito voltado para o 2, e isso fez muito sentido. Em relação ao 3 e 4, eu senti um afastamento, senti eles afastados de mim, e foquei no 2, que é meio que um desafeto. Não digo um desafeto que eu sinto que eu estou resolvida, mas é bem distante de mim também, assim, é isso. Então, foi meio que me surpreendeu, mas fez, não sei se fez sentido, estou pensando, me gerou uma reflexão essa atividade. Mas é legal, depois você pode conversar com o Julian. Argene, mas depois a gente ele dá um feedback de tudo que a gente está falando aqui. Argene? Eu fiz, o único que eu tinha certeza que estava falando de mim era o 3, porque quando o 3, assim, era eu falar, eu tô falando de mim, coloquei aqui, sentimento muito bom, graças a Deus eu gosto de mim, eu acho, porque eu falei, sou eu, que alegria, felicidade, que pra mim era tudo de bom, o 3. Os outros faz sentido para mim. O que eu fiquei na dúvida é em relação à forma como os papéis estão, assim, a posição de cada um. Então, por exemplo, o que é eu entendi que o pai e mãe, o que representa, mas eu deveria estar no meio do pai e da mãe, ou o pai e mãe tem que estar junto e eu do lado deles? O que é mais, assim, as minhas dúvidas em relação ao, né? Porque claro que foi surpreendente algumas coisas. O 2 eu vi uma mulher. Eu falei, tô falando de uma mulher, eu não sei de que mulher que é, então eu foquei no sentimento mesmo que veio, mas eu tinha certeza que era uma mulher. O sentimento que eu tive é realmente do meu pai. Assim, inconscientemente, né? Eu tava vendo meu pai sem saber que eu tava vendo meu pai. E o 4 faz sentido também. Mas a minha dúvida é isso, o que é a segunda vez que eu faço isso e eu sempre fico na mesma posição em relação ao meu pai e minha mãe. Mas eu não sei se o ideal é que seja no meio dos dois, já que um tem que estar de cada lado, ou não. Eu não posso separar os dois e eles têm que estar juntos e eu do lado deles. Essa dúvida. O Julian já responde, vamos ouvir de todo mundo. Tatiana, é que eu estou chamando aqui conforme... ali, ó. Conforme eu estou vendo aqui. Ali. Eu liguei a câmera agora, eu não sei se estão conseguindo ver que ela frontal estava dando problema. Mas então, eu fiz... engraçado que quando você falou, vocês já fizeram, eu não tinha terminado, aí do nada eu senti um movimento aqui, eu mudei tudo. E assim, eu achei engraçado que no caso eu fiquei olhando para o meu pai. Entre eu e o meu pai tem a minha mãe olhando para fora e o conflito tá tipo na outra posição olhando para minha mãe, mas não tá entre eu e o meu pai ali, tá tipo fora, entendeu? É tipo uma posição demais. Não sei se vocês querem que eu mostre aqui. Eu achei engraçado. Também não entendi muito ainda, assim, olhando. Preciso de uma análise melhor. Não, mas aqui é só um movimento. Aí, daqui a pouco, já o Julian fala. Diana, você consegue falar? Tô sim, tá me ouvindo? Sim. Então, eu coloquei aqui os quatro números, o número 1 e o número 2 na parte inferior, e o número 4 e o número 3 na parte superior.
anterior. E eu me voltei muito para o número 3. E o número 3 eu senti receio e medo. Mas aí eu não sei, porque eu peguei não peguei no começo da reunião, fiquei precisando de uma análise também. Obrigado. E aí, Julião? Bom, vamos por partes. O que a gente percebe... Deixa eu só melhorar a letra disso daqui, porque está aparecendo... Vocês estão lendo na forma... Tá certo ou tá invertido? Tá certo. Tá. Não então, sei. Dentro do genograma em si, como a gente percebe, né? Aqui então é o lado direito e aqui o lado esquerdo. Então, do lado direito meu, eu tenho meu pai. E do meu lado esquerdo eu tenho minha mãe. Eu tenho essa união desse relacionamento deles e através dessa união nasce esse serzinho que nasce em vocês. O sistema, ele vem de trás de nós. Então, atrás do nosso pai tem os pais dele. E aqui atrás da nossa mãe tem os pais dela. E assim por diante, né? Então, em 300 anos, a gente tem cerca de 4.000 pessoas. É gente para dedéu. Imagina o que a gente não carrega. De força e de emaranhado. Então, a vida, ela escorre nesse triângulo. Isso é o que a gente chama de triângulo perfeito. Triângulo perfeito de 3 pontas aqui, de 3 elementos. Né? Triângulo de 3 pontas, mas de 3 elementos. Porque a gente tem um triângulo maior, que é o triângulo de 7, que a gente coloca 2 elementos aqui, que são os pais do pai, e 2 elementos aqui, que são os pais da mãe. Então, a gente tem 2 com mais 2, 4. Com esses 3, nós temos o triângulo de 7. Então, aí nós temos muita força no nosso sistema em si. Então, a vida ela escorre dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, pinga nessa fonte, que é o que o Bert traz a ideia da fonte romana. Quando um nível se dá como completo, ele escorre e vem para o seguinte. Para quem tem filho, olha para esse relacionamento com os pais e se dá como completo em si, que é nessa plenitude da vida, permite com que vá para os filhos. Em alguns casos de família, fazendo um paralelo, alguns pais, normalmente os homens, né, os pais, eles acabam fazendo o quê? Não querem pagar pensão aqui, porque eles ainda estão num movimento de demandar dos pais. E daí a gente entra com os alimentos para os avós. Então essa é uma figura muito típica daquele homem que não se deu por completo nesse relacionamento. Tem um filho e não paga pensão para o filho. Por quê? Porque como eu vou pagar pensão para um filho se eu ainda estou insatisfeito, insaciável como eu sendo filho? Então eu já não estou no meu papel de pai. Então, respondendo à pergunta da Argene, o usual funcional é o pai deste lado, a mãe deste, advindo disso do relacionamento eu. Se você for mulher, normalmente a gente faz a bolinha, homem o quadrado. Mas eu não posso ficar entre os meus pais, porque se eu estiver entre aqui, aí entra da psicologia sistêmica o termo de triangulação. Na psicologia sistêmica, o que é triangulação? Quando um desses dois puxa este elemento para cá, ou este elemento desce na linha dos filhos, que daí a mãe entra como irmã aqui no meio, ou o filho sobe e vem para cá. Aí tem a respeito das fidelidades. O filho, por exemplo, ele pode subir e vir para cá, e ter a fidelidade com a mãe e ficar como rival do pai, que daí pode entrar até um aspecto de alienação parental, ou a mãe está buscando um irmão, uma irmã, então puxa o filho para cá, que daí vira aquela mãe que fala assim, preciso de um conselho. Gente, filho não tem que dar conselho para a mãe. Quem é o maior, quem é o adulto? São os pais. Então, mamãe e papai, menos, não é assim, né? Então, quando tem esse movimento que surge a triangulação, esse filho se desloca do seu lugar, o lugar dele fica vago para alguém, ele perde força porque ele não está no lugar dele, e se essa criança entra como companheiro da mãe, essa criança pode ser adulto, tá, gente? Mas entra como companheiro da mãe, esse pai faz o quê? Vaza e vai para cá. Ou vice-versa, daí a mãe vaza. Então, às vezes, pode acontecer um caso de doença para justamente trazer essa pessoa que saiu para que ela seja reinserida novamente
aí reinserida novamente, né? Mas reinserida no sistema. Aqui a gente fala que é um exercício que, na verdade, é um início, né? Não é uma constelação. Então, é para a gente perceber em que lugar que a gente tem força, como a gente está lidando com os conflitos, né? Às vezes a gente toma partido de um ou de outro, do pai ou da mãe. Então, de repente, igual você falou, será que eu fiquei no meio? Como que eu estou lidando com os conflitos desses pais, né? Então, aqui é, na verdade, só uma fotografia, né? Algo que a gente está vendo. Lógico que algo também atua nesse momento, né, Juliana? Porque quando a gente começa a ter a percepção e consciência do que tem, a gente já está fazendo novas sinapses, novos entendimentos em relação a isso. E o nosso campo, ele se move, ele tá em movimento. Então, na verdade, esse é o nosso primeiro, talvez a grande maioria é o primeiro contato que está tendo com isso, e aí também tá tudo certo, né? Bem-vinda. Oi? E o que é, por exemplo, se o filho tá do lado ou do pai ou do lado da mãe, do lado de fora, não no meio, tá do lado. Também não seria o ideal, mas o que isso significa? Pode ser o filhinho da mamãe ou o filhinho do papai, ou filhinha ou filhinho. Né? E aí também, né? Porque dependendo se ele está do lado da mãe, dependendo do lado, porque a mulher geralmente fica do lado esquerdo, e isso também depende da dinâmica do casal, pode ser que esteja até em ordem, porque tem a ordem do pai, da mãe e do filho, dependendo da idade. Então, assim, não dá para a gente pegar e definir, porque quando a gente fala de pensamento sistêmico, ele é aberto. Então, se a gente começa a colocar dentro de caixinhas, a gente está fechando um sistema que é aberto. Então, a gente sempre fala em possibilidades. Né? E aí, aqui é só um olhar para você perceber como que você olha para isso e ressoa em você. Igual para a doutora Karina, ela falou, olha, eu senti isso aqui, eu fiquei fixada olhando para um elemento, e é um elemento que, teoricamente, eu tenho dificuldades. Então, de alguma forma, o consciente tem a dificuldade, mas o inconsciente fala, olha, você precisa olhar para isso de alguma forma, que foi o que ela falou, eu estou trabalhando, né? Você falou, é alguma coisa que eu acho que já está melhorando em mim, mas em algum lugar ainda tem algo para ser visto, nesse momento que emerge, tá? Então, não ficar tão presos, né, Juliana, a conceitos, ou ficar tão fechado em algo que é completamente aberto. Depende muito do sentimento e do olhar daquele momento, né? Trazendo, assim, que a Roberta falou dessa ordem sistêmica, quando a gente faz a respeito de posicionamento, basicamente, né, a gente coloca aqui da linha marco zero, tem o pai, a mãe, o filho mais velho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, e aí vai. Então, quando a gente faz um alinhamento desse sentido aqui para abortos, né, natimortos, a gente inclui nessa linha aqui dos filhos a ordem que foi feito, que foi concebido, né, e que veio aquela criança. Então, tem o pai, a mãe, aí vamos supor, às vezes essa criança aqui foi um aborto, aí depois teve um filho vivo, depois teve um natimorto. Então, esse filho aqui que viveu, né, que foi depois do aborto, ele não é o mais velho. O mais velho é esse daqui, que foi o aborto. Independente de ser natural ou ser provocado, isso interfere, né? A ordem é a mesma. Depois faz o seguinte, Eugênio, tira uma foto, manda para o Julian. Eu acho que é legal também. Gente, eu amo esse assunto, então se vocês quiserem ficar conversando, a gente fica. Enfim. E aí, Julian, eu queria, assim, imensamente... Talvez fiquem algumas questões, e aí a gente pode, de alguma forma, eu já coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei as informações do Julian para todo mundo, para seguir ele no Instagram, então se alguém quiser ter contato com ele, pode perguntar, e ele é super disponível para isso. Oi? No Instagram tem tanto cachorro lá que acho que a pessoa não vai nem me achar no meu perfil. Ele só tem 9 cachorros, né? Só. Enfim, então vocês, entre um cachorro e outro, vocês vão encontrar algo do Julian, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Algo sério que não seja de brincadeira, né? E aí vocês, a gente pode, eu também estou disponível, claro, no particular,
Enfim, tudo isso é um grande aprendizado para a gente, né? E esses exercícios de âncoras eu acho muito bacana, porque quando a gente está diante de algo que seja muito, muito importante, decisões, vocês podem colocar isso também, né? E começar a perceber qual é a sensação que aquele elemento, não para coisas que a gente fala, né? Vou usar roupa amarela ou verde, né? Mas para coisas que sejam pontuais e que sejam importantes, vocês podem colocar âncoras, né? Então, colocar, olha, eu estou diante de um conflito, como que eu sinto esse conflito? Porque às vezes o conflito, e mesmo o momento que nós estamos vivenciando hoje, ele vai ser um momento realmente decisivo para as nossas próximas, para as nossas futuras ações, vamos se colocar assim. A gente não vai conseguir voltar para o mesmo lugar, algo vai ser diferente, né? Algo vai mudar. E aí o pessoal, para melhor, não sei, mas algo muda, né? Tudo que nós estamos vivenciando, essa forma de conexão e tudo que nós estamos vivenciando, algo vai mudar sem dúvida nenhuma. Lia, eu tenho fechado todas as reuniões com uma frase sistêmica e aí a que sai para o nosso grupo eu reconheço o quanto você foi importante para mim, então eu agradeço imensamente por você aceitar o convite, se disponibilizar, enfim, e trazer informações tão importantes para a gente, de vários contextos, de vários lugares, e de vários assuntos, né? Então, foi muito bacana. E aí eu queria convidá-lo para quando a nossa casa, né, a casa da OAB, a gente não pôde fazer a inauguração oficial no dia 17 de março por conta de tudo isso, mas quando a gente puder voltar aos beijos e abraços e contatos, você está convidado para vir conhecer a nossa casa, que tem vários representantes de lá, e será muito bem-vindo para a gente continuar esses papos e essas conversas. E aí eu queria que você, de alguma forma, alguém tem mais alguma pergunta, queira trazer mais alguma informação aqui para a gente já ir finalizando. Como que tá aí? Eu entrei depois, eu queria saber qual é o Insta dele, você me passa? Ah, ok, já passo agora, peraí. Por favor. Eu achei que quando eu colocasse lá, ficava já, mas não. Ok, nós vamos aprendendo com a tecnologia, porque como eu já tinha colocado, eu achei que já ficava aqui para todo mundo ver, mas a gente Obrigada. aprende. Ó, peraí, coloquei aqui. E quem quiser assistir para depois fazer com calma, para a gente de alguma forma ouvir o que ele trouxe e poder fazer esse exercício, depois vai ser disponibilizado esse encontro nosso lá no canal do YouTube da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Itaquera. Então, vou pedir para vocês se inscreverem e participarem de lá como uma forma de divulgar também esse trabalho. Agradeço imensamente pela presença de todas, é muito importante esse contato e esse encontro, ver o rostinho de vocês é algo que traz um conforto, né? E eu deixo com você, Julián, para você fazer suas considerações finais e agradecendo imensamente esse encontro nosso. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. De fato, é um assunto que para mim foi e é um divisor de águas, então cada vez que eu me deparo com essa beleza que é a psicologia em si, a constelação familiar, me encanta e me traz muito mais brilho para a vida, né, em poder contribuir, e é como se a gente fosse aos poucos tirando alguns véus que vão... que tirando os véus nos enriquece em questão de possibilidades. Então, para mim, constelação familiar é possibilidade, né? Acho que uma palavra que não substitui, mas que poderia trazer uma ideia de constelação é possibilidade. Então, diante dessa possibilidade, de tudo que se mostra, eu digo sim, agradeço sem dúvida, com toda certeza estarei com vocês na inauguração da casa e prestigiando, enfim, por todo o trabalho que eu conheço de vocês, que é muito bonito. E quem quiser conversar mais, me mandar mensagem, fica à vontade. E agradeço de coração. E para mim fica sempre uma ideia de que o essencial é simples, eu gosto muito do essencial. Eu busquei trazer assim informações de uma forma mais coerente, mas conforme eu vou falando, vem me passando coisa e eu gosto de passar o que chega. Acho que o campo conduz de uma forma, eu brinco que a gente é secretária do campo, né? O campo quer falar e a gente fala pelo campo.
Então, é basicamente isso. Agradeço a todos vocês pelo tempo, pela possibilidade de compartilhar. E normalmente a ideia que eu tenho é que quem aprende em primeiro falando sou eu, porque o meu ouvido está mais perto da minha boca. Então, tudo que eu falei para vocês foi uma possibilidade de eu aprender e reaprender para eu continuar colocando em prática, colocar em prática o que ainda não coloquei. E esse movimento sistêmico em si, de olhar para a mãe, olhar para o pai, olhar para o sistema, e olhar para a gente, para a profissão, para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos, é uma coisa que acontece todo dia. Então, não é fazer uma constelação olhando para o meu relacionamento com minha mãe, que tiquei, mãe, tá resolvido. Gente, não é. Então, pode ter feito uma constelação hoje, amanhã acontecer alguma coisa, mãe encarnada ou desencarnada, de bater alguma coisa, ter um julgamento, a gente sair do nosso lugar. Então, é algo para sempre, é de eterno e erga omnes para todo mundo, basicamente. Então, gratidão, obrigado de coração. Quando vocês quiserem falar de novo, podem me chamar que eu amo. Maravilha! Ó, as meninas aqui estão agradecendo, isso sempre mexe muito comigo, enfim, achamos que não é importante esse autoconhecimento, mas é fundamental, verdade. Parabéns, doutor Julián, a Simone também falou, e eu acho que é esses grandes movimentos, né, que nós vamos colocando, eu já parei aqui a gravação, mas o quanto a gente precisa realmente se trabalhar, né? Ele está encucado que está com um negócio aqui na ponta do nariz e não tem nada no seu nariz. Agora eu já falei para todo mundo. Olha aqui, gente. Pro nariz. Todo mundo olha para o nariz dele, que ele está aqui preocupado com a ponta do nariz dele. A Diana também fala, gratidão por tudo, esse movimento sempre é uma descoberta. Sim, a gente está descobrindo um pouquinho a cada momento, a cada encontro aqui, a gente